Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E o tempo comum, ele é marcado pelo aprendizado. Temos que aprender neste tempo. E aprender basicamente isto: seguir o Mestre Jesus, seguir a Cristo, estar com Ele, conhecer Ele, saber quem Ele de fato é e qual é a importância que Ele tem na nossa vida, no nosso coração. Este tempo comum é marcado assim. E durante todo este ano do tempo comum nós vamos ler o Evangelho de São Mateus. São Mateus tem um jeito muito especial de ver Jesus. Ele tem uma forma muito especial de escrever. O tempo comum é também chamado o tempo da esperança. Nós nos vestimos de verde para simbolizar isso, a esperança, as coisas comuns, a natureza, as coisas do dia a dia, as coisas ordinárias do dia a dia. Hoje o Senhor nos ensina, através do Evangelho, 3 grandes lições muito importantes. A primeira lição que Ele nos ensina é o início do Evangelho, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. O território de Israel, basicamente, ele é dividido em 3 grandes regiões, assim como nós temos aqui por próximo, né? A região da Chapada, a região do Pantanal, a região da Baixada Cuiabana. Lá eles têm 3 regiões que são as mais famosas. Tem outras menores também, mas é a região da Judeia, onde está a cidade de Jerusalém, fica ao sul de Israel. A região central, que é a região da Samaria, onde moram os samaritanos, bastante odiados pelos judeus, inclusive porque eles são palestinos. E a região do norte, que está a Galiléia. Na época que o reino de Israel se dividiu, ele ficou basicamente 2 reinos: o reino do sul, Jerusalém, e o reino do norte, onde a capital era na Samaria. Mas a Galiléia, de forma especial, ela é uma região mais vulnerável. A região da Galiléia, o centro da região é o mar da Galiléia, ou também chamado Mar dos Juncos. Ali ao redor do Mar da Galiléia é um lugar bastante fértil. Você pode plantar o vinho, pode plantar o trigo,
plantar o vinho não, plantar a uva, né? Fazer o vinho, pode plantar o trigo, vários alimentos. Então uma região bastante fértil para o plantio, e também bastante peixes que tem ali no Mar da Galileia, que é formado pelo Rio Jordão e o degelo das montanhas na época do inverno. As montanhas ficam congeladas, elas descongelam e vão todas para a água, vai todo para o Mar da Galileia. Mas ela está num lugar bastante vulnerável, porque ela faz divisa com a Síria e os países mais violentos, os inimigos mais terríveis de Israel. Bem no meio do desfiladeiro das montanhas do Golã, que faz essa fronteira, tem uma passagem, um corredor. Dali vêm os ventos que fazem as ondas do Mar da Galileia. Então, todas as vezes que Israel era atacado, os inimigos vinham pela Galileia, sempre. O reino do norte foi o primeiro a ser destruído. O reino do sul só foi destruído quase 200 anos depois, porque Jerusalém está mais próxima do mar. Pelo mar é muito mais difícil o ataque, e eles tinham mais formas de se defenderem. Mas a Galileia era então esse lugar da fragilidade. Ali, quando Jesus sai de Nazaré, que era um vilarejozinho quase que insignificante, não tinha mais de 280 pessoas morando ali na época dele, ele vai para uma outra cidade, à beira do Mar da Galileia, chamada Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era uma cidade comercial. Por ela passava a grande Via Maris, que era uma estrada que cortava todo o país de Israel, e ali vinham comerciantes de todos os cantos. Eles traziam seus produtos para o comércio, mas também traziam os seus costumes, a sua religião, os seus deuses. Então eles chamam sempre de a Galileia pagã. Ele colocou essa informação aqui para dizer isto: daquela terra, que era na antiguidade chamada de Zabulon e Neftali, daquele lugar frágil ia nascer uma grande luz. E a grande luz era Jesus. E esta é a primeira lição para nós. No lugar onde você nasceu, na sua casa, na sua família, na sua terra, na sua origem, com as suas dificuldades e as suas mazelas, com as suas lutas, com o lugar onde você está, o lugar onde você é, onde é a sua origem, é ali que Deus quer acender a grande luz. Não adianta você querer ser um outro alguém, ter nascido em um outro lugar, ter uma outra história. Isso não adianta, isso não existe. O que existe é que Deus quer fazer a sua luz maravilhosa brilhar no lugar onde você está. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com as pessoas. Ali o Cristo quer brilhar, quer fazer a sua luz acontecer. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto: Jesus começa a andar à beira do Mar da Galileia. E ali ele chama os primeiros apóstolos, são 4. Simão, que depois vai se chamar Pedro, e André, o irmão de Simão. Os 2 primeiros, eles foram chamados por Jesus e são personalidades marcantes, como a história de Pedro, mas os 2 foram crucificados. São Pedro foi crucificado em Roma, e ele disse que era indigno de morrer como Jesus, pediu para que colocasse ele de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E André foi crucificado numa cruz em forma de X. Os 2 foram crucificados, foram chamados por Jesus, os 2 primeiros. E os 2 últimos, Tiago e João, são primos de Jesus. Eles eram filhos de Zebedeus. Eles eram chamados de filhos do trovão, porque tinham personalidades fortes, eram homens destemidos. Só que no momento da cruz, pelo menos Tiago deu no pé. O único que ficou foi João. Tiago é uma figura extremamente importante, porque depois que Jesus subiu aos céus, ele ficou em Jerusalém e se tornou o primeiro bispo de Jerusalém. Era ele que era o pai da comunidade de Jerusalém. Os outros apóstolos todos foram embora para outros países, outras nações, foram evangelizar em outros lugares, e nesses lugares onde foram martirizados. Mas André ficou como o pai da primeira comunidade.
era necessário que ele tivesse sido chamado por Jesus. E João, que todos nós conhecemos, João é o amorzinho do coração de Jesus, né? Ele mesmo diz isso, que eu era o discípulo que Jesus mais amava. Na verdade é que ele conhecia Jesus por dentro, de dentro para fora. Ele conhecia os sentimentos do mestre, o coração do mestre, ouvia o coração do mestre. E quando escreveu as suas cartas, essas características aparecem nelas, tanto no Evangelho quanto nas cartas católicas e depois no Apocalipse que ele escreveu. E a gente pode resumir tudo o que ele disse nesta frase que ele mesmo falou: Deus é amor. Ele conheceu o coração de Deus. Neste ponto nós podemos compreender isso. Todos nós fomos chamados por Deus, todos. Não tem ninguém que nasceu por acaso. Meu pai e minha mãe estavam namorando e por acaso ficou grávida minha mãe e eu nasci. Não, você nasceu porque Deus escolheu você para nascer. Você nasceu porque Deus te deu uma vocação, um chamado. Cada um de nós tem uma missão. Uns têm a missão, algumas mulheres têm a missão de ser mãe, de cuidar dos seus filhos para a vida inteira. Outras mulheres têm vocação de serem boas catequistas na comunidade, outras de serem bons ministros na comunidade, outros têm a capacidade e a alegria de congregar as pessoas e trazer elas mais para próximo de Cristo. Cada um tem um talento. Uns têm poucos, outros têm mais, mas todos foram chamados. Na parábola de Jesus dos talentos, ele diz exatamente isso. O que recebeu menos, recebeu 1 talento. E 1 talento equivale a 25 quilos de ouro. Então, cada um de nós foi chamado por Deus para uma vocação bastante específica. E se você não consegue identificar esse chamado de Deus na sua vida, é porque tem algum problema na sua audição espiritual. Não está ouvindo Deus. Então esse foi o segundo ponto. Todos nós fomos chamados, todos nós somos convidados por Cristo. Ele vai passar na vida de um por um e vai chamar. Os que ouvirem seguirão Cristo. Às vezes para a cruz, como os 2 primeiros. Outras vezes para outras situações. Mas todos vão ser chamados. E o terceiro ponto que eu pulei era o segundo. O terceiro ponto é a pregação de Jesus. A primeira pregação que Jesus fez quando ele desce de Nazaré para Cafarnaum, ele começa a dizer: convertei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Ou seja, todo mundo tem que se converter. Todo mundo. E o que é a conversão? A conversão é quando nós estamos indo numa direção, percebemos que aquela direção está errada e nós voltamos para o caminho certo. Isso é conversão. E qual é o objeto da nossa conversão? É Deus. Lembro que lá no Gênesis, quando as coisas foram criadas, o relato da criação diz assim: no princípio Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Conversão é quando nós vamos desfazendo as imagens do mundo e refazendo a imagem de Deus. Quando nós deixamos de ser parecidos demais com o mundo e passamos a parecer com Deus. Quando nós perdemos as características do mundo e às vezes até as características do diabo, porque carregamos dentro de nós maldades, maus pensamentos, más intenções, mazelas, descuidos. Quando nós trazemos essa série de coisas que são mais parecidas com o diabo, converter quando nós apagamos a imagem do diabo e fazemos a imagem de Deus em nós. E vamos refazendo a imagem de Deus, recolocando as coisas no lugar, voltando ao nosso projeto original. E o projeto original era que nós tivéssemos a imagem e a semelhança de Deus. Isto é conversão. Quando nós desfazemos a imagem do mundo e refazemos a imagem de Deus. Vocês certamente devem conhecer algumas pessoas que se entregam ao vício. A bebida, pessoas alcoólatras. Infelizmente não é um problema assim, ela não tem culpa total disso, né?
é uma doença, mas uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que vive nas drogas e tal, elas começam a se desfigurar. Os nossos jovens, quando eles vão para a balada, que volta no final do dia com os olhos fundos, com o rosto pálido, destruído, você olha para eles assim e eles estão, desfeitos. É como se a imagem brilhante de Deus se apagasse e a imagem do mundo foi redesenhada no rosto daquela pessoa. E nós precisamos olhar para o espelho e nos configurarmos a Ele. E o espelho é Cristo. Converter é fazer Deus voltar a morar dentro de nós. E quando nós chegamos neste nível de conversão, que Deus vem morar dentro de nós, todas as coisas mudam de sentido. As nossas dores já não são mais as nossas dores, são as dores de Cristo. As nossas lágrimas não são mais as lágrimas de Cristo, as nossas lágrimas são as lágrimas dele. E quando nós tivermos uma visão espiritual e pudermos ver o invisível, nós vamos ver que em cada pegada que deixamos nesta vida, onde o nosso sangue escorreu, estava misturado o sangue dele. Não tem um espinho que você pisou nesta vida que ele não já tenha pisado. Não tem uma lágrima que você derramou nesta vida que ele não tenha derramado. Não existe outra forma de viver para um seguidor de Cristo que não seja o próprio Cristo. E é isso que nós aprendemos neste tempo comum. Que o Espírito Santo de Deus nos convença dessa verdade e reconfigure a nossa imagem na imagem de Cristo. Para terminar, duas grandes mulheres da antiguidade, chamadas Felicidade e Perpétuas, cristãs, se converteram ao cristianismo, moravam em Roma. Duas mulheres romanas foram denunciadas ao império porque eram cristãs. Uma tinha 19 e a outra tinha 21 anos. A mais jovem, 19 anos, estava grávida. Todas as duas eram casadas. Foram levadas para a prisão e na prisão uma delas, a que estava grávida, começou a entrar em trabalho de parto. Um parto difícil, complicado, e ela gritava muito dentro da prisão. E o guarda chegou e disse para ela: você está gritando desse jeito aqui dentro da prisão, eu quero ver daqui a pouco, quando você estiver no Coliseu, como é que você vai gritar. E ela vira para o guarda e diz: hoje quem grita de dores sou eu, lá no Coliseu será o Cristo. E quando as duas foram levadas para o Coliseu, elas foram amarradas as mãos, soltaram as duas no meio da arena e soltaram vacas, vacas bravas, touros bravos, e eles vieram com toda a violência em cima delas, davam cabeçadas e elas voavam e caíam do outro lado, todas ensanguentadas. Quando estavam todas destruídas praticamente, se levantando, rezando e louvando a Deus, perguntando: quando vai começar o martírio? As vacas destroçaram as duas, tanto que as vacas cansaram, pararam e elas se levantaram. E os carrascos viram que elas não morriam, foram lá e deceparam as duas, arrancaram a cabeça das duas, por causa de Cristo. Mas naquele Coliseu, quem morreu não foram as duas, foi Cristo que morreu. Se você se converter, quem morrerá não será você, será Cristo, será Ele. Onde você estiver, Ele estará. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que chamou o povo que andava nas trevas e quer iluminar todos os homens com a palavra de Cristo, dizendo com toda a confiança: Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela nossa diocese e suas comunidades, para que nela se anuncie aos homens do nosso tempo o apelo urgente da conversão ao Evangelho, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos candidatos ao diaconato e ao presbiterato, para que se escutem a voz de Jesus Cristo e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Por todos os que sofrem e desanimam em toda a terra, para que o Senhor venha em seu auxílio e os faça reencontrar a esperança, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pelos cristãos leigos da nossa diocese, para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno com todas as pessoas que vivem ao seu lado, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o Espírito de Deus dirija nossa vida e nos faça produzir abundantes frutos de boas obras, oremos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor nosso Deus, que por meio do Evangelho chamais os homens à salvação, livrai-os de todo o mal e fazei-os caminhar para vós com inteira liberdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Não
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Mário e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Este é o momento da Santa Comunhão. Sua alma será alimentada com o próprio Deus, feito pão do céu. Seja zeloso com o Senhor Jesus. Tome todo cuidado para não o deixar cair e verifique se não ficou fragmentos em sua mão. Comungue na frente do padre ou ministro. Todos
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Você que quer aprender a rezar, nossa paróquia oferece o curso das oficinas de oração em vida. As inscrições e informações na Secretaria Paroquial. Todas as terças-feiras, após a missa das 19 horas, é rezado o terço dos homens. Todos os homens estão convidados. A nossa paróquia atende mensalmente mais de 70 famílias carentes. Precisamos da ajuda de todos vocês. Por gentileza, tragam alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza. Deus lhes pague. O encontro de pais e padrinhos para o batismo no mês de janeiro será excepcionalmente no quarto sábado, dia 28 de janeiro. Informações na Secretaria Paroquial. O dízimo nasce no coração do homem e encontra eco no coração de Deus. Seja dizimista. Nossa paróquia precisa da sua ajuda. Obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nossa Senhora